Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do podcast Recanto Mãe Divina. Eu sou a Keti Ferreira e é uma alegria poder estar aqui com vocês. Eu sou Gabriel Gomes e estamos aqui para mais um lindo podcast do Recanto Mãe Divina. E nesta edição muito especial, contamos com a presença do querido convidado Daniel Nancai. Querido, que alegria ter você aqui. Se apresente, fale aqui com o nosso público. Maravilha, bom dia. Rapidinho, eles vão descobrir que eu não sou brasileiro, porque nós somos, né? Então, a pessoa que é estrangeira, obviamente, não vai falar nunca como vocês falam, né? Perfeito. Porque o idioma é uma materialização, é uma manifestação de como foi nossa memória, nossa origem. Então, toda a minha vida, até os 32 anos, eu ouvi hablar todas las personas en español. Entonces, mi cerebro, mi ser, está ecoando, está resonando, decimos en español, ecoando, diante de palavras que são poderosas, né? As palavras têm muito poder. Então, se eu brinco muito com isso com meus alunos de canto, né, de música, falo assim, por exemplo, por favor, puedes traerme aquela silla para mim? Aí já dá um cortocircuito, não têm ideia, eles não sabem que é uma silla. E uma silla é uma cadeira. Só que, se você não sabe a tradução, você não entende. Então, como tudo nesse mundo não é apenas palavras, e sim são emoções, a gente tem que estar muito aberto para entender. Sempre o mundo está sendo diferente, né? Estou muito feliz de estar aqui, muito feliz. E a nossa experiência juntos, a experiência da cerimônia de cacau que você fez, e onde eu estava ali, obviamente, participando, mas aí eu não toquei, eu vim a participar disso, né? A estar juntos. Foi muito gostoso, foi muito bom. E depois, sim, aí eu tive a parte ativa, aquilo que eu mais amo fazer, que foi tocar música nativa e propiciar essas construções, né? Eu falo que são construções invisíveis, porque a música é isso. A gente não enxerga, a gente não pode definir, porque não enxerga, mas a gente pode exatamente descrever como se está sentindo, né? Bom, aí vocês melhor contem para nossos amigos como foi essa experiência musical. Muito bom, querido. Para contextualizar aqui para vocês que estão ouvindo, o que o Nancai trouxe agora, né? Ele está aqui no Recanto Mãe Divina, passando uma semana conosco, porque, né, nós tivemos uma experiência, um retiro, né, maravilhoso, mente serena, coração tranquilo, no qual ele veio facilitar aqui para nós, e também tivemos uma cerimônia musical nativa com a medicina do cacau. Então foi um pouquinho disso que ele trouxe agora, como foi para ele, né? A experiência de consagrar a medicina do cacau, depois compartilhar a sua medicina, que é o som, que são os instrumentos, a muito música, o rezo. Então tem sido realmente muito especial, né? Gratidão mais uma vez por você estar aqui. E já quero aproveitar e deixar uma pergunta para você. Por né? favor. Conta um pouquinho para nós, de forma breve, para que, né, os nossos ouvintes, as pessoas que seguem aqui o nosso canal, possam conhecer um pouquinho da sua história, como todo esse processo com a música, com o canto, com os rezos, se deram início na sua jornada. Perfeito. Maravilha. Então, eu tenho bem digerido isso, né? Eu estou começando a escrever meu livro, que eu venho protelando, e eu sou muito assim, né? Às vezes, eu estou mais do outro lado que deste, entendeu? Normalmente o artista somos assim. Então eu tenho 100 planejamento, ideias, instrumentos, mas às vezes nem todos eles vão ser concretados em um CD, que para mim eu continuo chamando de CD, mas que seria uma obra, uma nova criação musical, né? Mas isso é mágico, isso é muito bom, né? Mas como eu estou começando a escrever esse livro, Keti, eu tenho bem mais claro, então eu quero chegar a um ponto bem importante. Nunca foi um entretenimento ou um passatempo. Nunca foi uma moda para mim. Como hoje é uma moda, né? A espiritualidade está virando uma moda, está virando uma marca de sapatos, um tipo de um estilo.
E eu nunca vi a espiritualidade assim. Para mim, a espiritualidade foi a salvação. Assim de claro. É como se eu estivesse literalmente dentro de um buraco, dentro de um lugar feio, com dor, com tristeza, com uma energia muito, muito ruim que eu vivia pela família onde eu nasci, mas que eu depois descobri que eu escolhi essa família, né? Então foi muito ensinamento, até que eu descobri com 15 anos a música. E foi ouvir o vinil, literalmente um bolachão desse tamanho, Dark Side of the Moon, do grupo Pink Floyd, que eu era um jovem sonhador idealista. Quando ouvi esse vinil, eu literalmente senti que eu estava sendo resgatado. E a partir de aí eu tive essa conexão verdadeira, profunda. Eu fui um apaixonado sempre pela música, né? E a música salvou a minha vida. Então, é algo muito mais profundo que falar, eu faço música, eu toco flauta. Não. É um comprometimento, é um envolvimento que inclui todo o meu ser. Então, eu passei anos e anos trabalhando para conseguir dinheiro e chegar até a Indonésia por motivos, obviamente, musicais. Além do paraíso que era, né, 35 anos atrás, a Ilha de Bali, a Ilha de Java, eu fui para encontrar esses instrumentos, para ver essas orquestras de caras que ficam cantando em umas linguagens muito estranhas, como se fosse um canto tibetano indonesiano. E assim fui para o Japão e, depois de muitos anos, conheci os povos nativos norte-americanos e pronto, aí então já estamos bem perto dessa realidade minha de hoje, onde eu encontrei estas flautas maravilhosas, flautas nativas, algumas mais simples, outras mais elaboradas como esta. E aí eu encontrei realmente meu caminho, aquilo que eu queria, meu sonho era tocar flautas. O que eu queria era isso. Então eu tocava num banheiro, fechava a porta do banheiro, porque diminuía um pouco o eco do som indo para os solos vecinos, né? E aí eu enchia a banheira, porque lá toda casa, apartamento tem banheiras, né? Diferente aqui do Brasil. Então eu abria a banheira e antes do banho eu entrava num transe total, porque eu ouvia o som da água e tocava a flauta. Então aí começou. Agora, como começou? Aqui, com vocês, eu tenho que falar a verdade, né? Em outros lugares eu contorno um pouco mais. Sempre foi uma canalização. Sempre eu recebi a presença, a guiança, obrigado. A guiança de seres espirituais que me falaram, ok, nós vamos te apoiar. E eu comecei a intuir e, é claro, a ouvir muitos músicos maravilhosos que me fortaleceram, que me inspiraram e onde eu fui tendo eles como propriamente mentores, onde eu falava, então, não sou só eu que está sonhando com tocar essa música, né? Um deles é o maravilhoso Deuter, Deuter, Sim, que é muito famoso. Muito famoso, mas muito maravilhoso músico, que agora é mais conhecido pelos seus teclados e ele, claro, ele tem que viver, né? E faz uma música maravilhosa. Mas antes, nessa época que eu estava começando, 30 anos atrás, ele tocava mais do que nada flautas, muito virtuosas e com os teclados e uma sensação de que você se transportava. Então, esse é outro tema que quero trazer hoje, que é quando a realidade nossa, quando a nossa vida, o nosso trabalho, nosso relacionamento, nossa família, etc., não está muito maravilhoso, a música pode ser uma grande medicina porque ela literalmente te transporta. Então, eu me transportei, aí fui inteligente, escolhi os destinos e eu fui a esses lugares maravilhosos, a Nepal, a Tibete, a Índia, a Marrocos, com os povos nativos americanos. Então, a música se tornou a minha vida, dediquei todos esses anos. Primeiro, eu trabalhava como massagista, como terapeuta. Quase ninguém sabe disso, porque eu não falo muito disso, mas essa foi a minha realidade. Então, eu escolhi essas músicas e eu atendia as pessoas e eu podia perceber como a Dona Maria, como o seu João, como o Cristiano, saíam transformados. Claro, pelos pontos da acupuntura, pelos aromas, pelas massagens e reiki, mas eu escolhia a dedo essas músicas, então eles se transportavam e ficavam muito melhores, muito melhor, né? Então aí foi que comecei e o nascimento do meu filho, que foi no ano 94,
eu tive essa ideia, só que eu duvidava muito ainda e demorei meses até concretar, que eu decidi gravar uma fita, não tinha CDs ainda, para receber este garoto, ou garota, porque não sabia o sexo dele, dentro do hospital ouvindo música. E isso foi algo surreal, algo incrível, porque ninguém fazia isso nessa época, né? Então eu criei uma música especial, uma obra de meia hora, que hoje está como Welcome to Earth, bem-vindo à Terra, que está lá no Spotify, é o último que está lá embaixo, porque cronologicamente foi o primeiro, né? E aí, amigos, foi simplesmente uma benção, porque eu recebi essa música todinha, eu não me lembro de nada, não lembro como é, mas ficou assim, tipo um guitarro, tipo um deuter também, né? Porque eu tinha bem menos flautas, então tem menos flautas e um pouco de teclado, um pouco de som de floresta, e ainda hoje muitas crianças usam essas músicas, eu recomendo sempre ela para reikianos, para professores de yoga. E então, muitos anos passaram 20 CDs já gravados, e agora o mundo dá voltas e eu estou em Campo Limpo, Paulista, com um monte de instrumentos aqui. Como foi para você essa experiência musical, Keti? Muito bom, querido. Foi Primeiro, bom, né? gratidão por compartilhar um pouco da sua história, né? Gratidão. Ouvindo você falar, fui fazendo uma viagem aqui também, né? Na minha mente. E essa sua última fala, né? Trazendo sobre essa fita gravada para o nascimento do seu filho, me lembra muito que hoje falamos sobre partos humanizados, partos E naturais, olha né? só, Hoje o que muitas doulas, parteiras, né, já incrementam, até claro, mesmo na rede pública, em alguns hospitais também sim, já tem essa prática de partos humanizados, e a música, o som, a vibração é muito importante, né? Seja no muito. trabalho de parto ali da mulher, seja no receber do filho. Então, que interessante, né? Você já está É, e antenado aí há é tanto tempo, né? muitos anos. Mas então, eu quero deixar também marcado, sublinhado, marcar, é que muita coisa vou falar em português, mas aí depois vocês me corrigem, sem nenhum Tá problema. tudo bem. Sublinhado, né? A questão assim. Tudo aquilo que nós fazemos, Keti e querido Gabriel, nós estamos sempre dentro disso. Então, sempre falo assim, você é terapeuta, você é professor de yoga. Não é. Eu vejo assim, e meus professores falam assim, não é que eu, terapeuta, eu estou aqui em cima, eu já aprendi tudo, então eu vou ajudar estes irmãozinhos. Não, nós estamos dentro desse mesmo processo que nós estamos girando. Então, nós somos curados todo o tempo nós estamos aprendendo, porque eu escolhi isso, né? Obviamente. Então, cada vez que eu toco, cada vez que eu assopro flautas, eu sinto, nossa, eu estava preocupado com a quantidade de pessoas, ou com a qualidade do microfone, ou com tal coisa, ou com... E aí começo a tocar, e eu que estou girando isso, eu estou sendo beneficiado também, porque nós estamos juntos. Estamos aqui. Estamos aqui, muito felizes de estarmos aqui juntos. Foi uma experiência muito rica, né, da gente poder conhecer o Daniel, de poder trazer esses cantos sagrados, né, os mantras, os cantos nativos, né, toda a história que você traz também dentro do xamanismo, dentro da linhagem tibetana que você trabalha. Então, tivemos aqui, né, Daniel, pessoas que estavam buscando se reconectar, buscando olhar para dentro, e a música, né, essa experiência que você traz dentro de uma cerimônia nativa, uma cerimônia musical nativa, foi muito especial. Então, conta um pouquinho para a gente como tem sido essa trajetória fazendo cerimônias musicais, trazendo Uau! o contexto, Sim. né, cerimonial, não só ir tocar, não é só show, mas um pouco da cerimônia. Conta um pouquinho para a gente. Então, eu quero lhes contar algo muito importante e, obviamente, eu me estou sentindo já unido a essas pessoas. Porque isso é o que acontece, né? Em algum momento, irmão, do meu passado, e tomara que vocês entendam, com certeza vocês vão entender, e as pessoas que me estão ouvindo vão entender, porque eu descobri nesses anos que durante muitos anos eu nunca falei uma palavra de nada, de minha origem, de meu passado, da minha dificuldade. Então não, eu vou só, claro, eu incorporo, eu entro dentro de uma energia, eu peço uma linhagem, que foi isso que a gente faz aqui, né? Eu faço todo o tempo.
eu primeiro conecto com o grande espírito, que não tem rosto, que não tem imagem, que não tem nem penas, nem cocares, ou seja, é o grande mistério, porque a verdadeira tradução do grande espírito, o grande espírito foi mal traduzido pelos padres cristãos, que se foram aproximando dos chamados velhos nativos americanos, que eu já de criança tinha uma fascinação por eles. E já entro com outra história que não me vou a perder. Quando eu tinha 5 ou 6 anos, minha mãe comprou vários soldadinhos, que era de metal, e naquela época não era de plástico. Então eu tinha um soldadinho do exército, e ela me trouxe 2 ou 3 índios. Bom, imagina a minha imaginação, que era pirotécnica, que era uma bomba atômica, a minha imaginação, que isso foi o que me salvou. Sempre eu dava um jeito, usando superpoderes, esses 3 soldadinhos, 3 guerreiros indígenas ganhavam dos soldados, porque eu já me identificava com os povos indígenas. Então, falando da palavra grande espírito, que em Lakota é Wakantanka, e que todo mundo acha que é Wakantanka, apenas para os Lakotas. Para as tribos Orenda, que são um dos meus professores, a maravilhosa Johannes Shenandoah, Orenda quer dizer aquilo que está vivo dentro de todas as coisas. Então, é a mesma coisa, mas em outra palavra, tem outro significado, que é Chemanitu para os Cherokees. E assim tem muitos, né? Tupá para os povos nativos brasileiros, né? Então, eu sempre começo e sempre comecei essa trajetória através do rezo, através de uma metodologia que, obviamente, eu aprendi com eles, com os mestres nativos, e eu comecei a fusionar, mas eu achava que estava errado essa fusão. Olha que incrível. Durante muitos anos, eu achava que eu tinha que escolher ou índios norte-americanos, que já eram meus professores e eu amava, ou tibetano, porque eu falei, nossa, talvez eu estou fazendo uma grande confusão lá em cima. E depois descobri que não, que cada um tem que encontrar sua egrégora, né? Então, quando eu fui me sentindo mais forte, eu comecei a ver concretamente que o meu sonho estava sendo realizado. Quando eu vi que já não tinha uma flauta ali 10, eu já tinha 30, 40, eu falei, Deus amado, grande espírito, eu estou tendo do que eu mais queria, muitos instrumentos. Eu tinha um microfone AKG, que hoje não é o melhor, mas para mim era uma Ferrari. Agora tenho, então, não sei, uma Maserati, não tenho algo muito superior. Mas eu honrei sempre esse pequeno microfone que eu tinha. Comecei a ter um gravador de fita, mais instrumentos, então tudo começou a tomar forma. Mas sempre eu ocultei, sempre como guardei para mim, que é como eu comecei essa nova resposta. E eu sou assim, sou muito galáctico, mas eu tenho bem claro o que eu quero passar para as pessoas. Então, de pronto, eu comecei a falar a verdade. Comecei a falar, gente, sabem por que eu amo tanto o meu trabalho? Sabem por que amo tocar instrumentos? Porque eu sei da realidade da violência que está espalhada nesse mundo. Então, sem a música, sem a espiritualidade, sem meus amados mestres, eu não estaria aqui, assim desde profundo e desenho. Nós poderíamos ter desistido, cada um de nós poderia ter desistido, se não tivéssemos a egrégora espiritual que é o nosso sustento. Então, por isso, eu achei incrível quando a gente falou agora de vamos fazer um pequeno rezo, vamos fazer uma invocação. Aí, na hora, eu já coloco uma fumacinha. Se algum de vocês, amigos, viram, essa fumacinha é um rezo materializado durante uns segundos e vai acabar, mas nessa fumaça eu elevo a minha intenção. Grande Espírito, Pai Mãe do Universo, Jesus, Yeshua, Yogananda, como você queira chamar. Eu estou aqui, eu estou fazendo essa ofrenda, eu quero criar uma conexão, etc, etc. Então, muitas pessoas jovens, tem acontecido agora faz pouco tempo, onde eu falei algumas coisas sobre meu pai, a minha história que foi muito terrível. E aí eu olhei para um cara que estava lá, pronto, eu comentei isso e eu falei, eu sou feliz, eu estou fazendo meu trabalho, mas eu quero chegar a muitos lugares para trazer a bênção do som nativo, a bênção do bambu, da madeira, do metal. Porque a maioria das pessoas não conhece os instrumentos. Então, eu estou sendo um veículo, graças a essa bênção dos mestres, para que isso passe para um computador, para que isso vá passar depois para um streaming. É uma tecnologia muito incrível, é algo incrível. Onde está o som? Não é mais som, som algoritmos, são números, né? São códigos. Bom, chega às pessoas através do quê, meus queridos? Através de um celular.
Então, se eu tivesse a implicância que eu tinha com os celulares, não estaria fazendo música. Então, hoje eu integrei o digital, como esse lindo microfone que tu tem aí, com o ancestral e com a tecnologia. Então, eu chego às pessoas e esse garoto que eu vi em uma apresentação, ele veio chorando e falou: eu não acredito, tua história é igual à minha. E ele estava chorando. Não me contou nada, mas não precisava me contar. Então, quantas pessoas estão passando por isso? E talvez uma dessas pessoas que não vai ouvir, ele está passando por isso. Então, eu, do meu coração, né, porque esse nome, Coração Aberto, que eu utilizo meio que escondido como o nome do meu estúdio de gravação, é um nome nativo que eu tenho. É um nome que eu recebi. E eu falei, não vou ficar me achando, né? Open Heart, que nobre, que sagrado. Então, o maluco que está dentro de mim, como falava o maravilhoso escritor nordestino Ariano Suassuna, acho que nunca sei bem o nome. Bom, ele fala isso e amo esse cara por isso. Quando ele falava, quando eu começo a me sentir muito careta, muito certinho, o maluco que está dentro de mim dá uma cambalhota. E eu falei, uau, que maravilhoso. Então, a música nos cura, a música nos traz bênçãos, e a música pede muito, cara. A música te pede muito, muita disciplina, muito treinamento, né? Então, eu comecei com essa inocência, com essa pureza no meu coração, tocando num banheiro, sozinho. Aí depois que eu fiz, já fui para um estúdio, colocaram no microfone e eu, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu ficava muito nervoso. Então, vou invocar os mestres. Pronto. Aí falava, preciso 5 minutos. Eu ficava aqui. Fazia os pequenos restos que eu sabia em tibetano, ou em japonês, ou em um canto indígena. E aí eu saía dessa armadilha do mental, conectava com o coração e ia embora. Todos os meus CDs são o que a gente chama first track, a primeira pista. Alguma que outra, mas em 30 anos, 3, 4 vezes, veio uma tosse, veio um espirro, ou veio um gato, e aí, não, peraí, vamos de novo, né? Então, tudo é, na verdade, improvisado. E aí vem uma magia, né? Que é, como é possível que algo que eu nem me lembro como foi, continue beneficiando outras pessoas? Porque a gente faz um hackeamento desse mundo que nós consideramos real, e hackeamento quer dizer o quê? Nós estamos mudando algum parâmetro e essa música vai beneficiar uma pessoa, a outra, a 10 mil, 100 mil, e cada um de forma diferente. Então, eu comecei sempre, Gabriel, dessa forma, porque não encontrei outra forma. Nunca toquei em bares, nunca toquei em restaurantes. A única vez que toquei num restaurante no Nordeste foi a experiência mais desesperante da minha vida, porque era um barulho enorme. Todo mundo falava muito alto em uma pizzaria e restaurante. E de pronto eu falei, fica tranquilo. Faz de conta que tu estás em casa e que isto aqui é um filme. Aí então pronto, e comecei a tocar, e tocava, mas ninguém ouvia. Então eu falei, nunca mais vou tocar nessas condições, né? Então eu toco dentro de um contexto de cerimônia musical nativa. Claro, eu perdi muito trabalho, né, por isso. Porque tem gente que fala, não, mas o pessoal vai beber uma cerveja, vai beber uma cerveja. Eu falei, estou fora, porque eles começam a beber cerveja e começam a falar, e aí de novo se repete como uma perda, se perde, essa música se perde, né? Então, eu só toco dessa forma. Toco para grupos pequenos, né? 40, 50 pessoas, 30 pessoas. Mas é maravilhoso, porque eu faço dessa forma, propicio para as pessoas, né, Kate e Gabriel, um pause. E aí foi que foi nascendo esse nome, Mente Serena, Coração Tranquilo, que é o curso, a vivência que foi linda, que eu vim trazer aqui para você. Né? Que lindo. É muito interessante, né, Nankay, você aí trazendo mais um pouco da sua trajetória. A gente poderia ficar aqui horas e horas conversando, né? Quem sabe a gente pode, né, até numa outra oportunidade. Com certeza. Você voltar novamente, mas me fez muito lembrar da experiência que nós tivemos. Quantas pessoas estiveram aqui, né, com ansiedade, depressão, com conflitos internos, né? Então, era muito lindo, porque nós acordávamos, né? Já estávamos ali tomando um banho de sol. Então, essa experiência que nós tivemos, né? Primeiro, a chegada no fogo, a apresentação,
os cantos, a conversa, isso já acolheu as pessoas de uma forma assim maravilhosa, né? Isso foi incrível e eu quero incorporar isso sempre, sabe, Ketty? Porque a pessoa chega e já tem um fogo. Sim, aqui nós temos muito essa prática, né? Acho que Você faz pode, isso? acho que você pode perceber, né? Aqui o Recanto Mãe Divina, uma das principais coisas que nós trazemos é o cultivo das boas relações. E como é que nós fazemos isso? Conversando, trocando, ouvindo as pessoas, né? Nós, como somos terapeutas, o que nós mais vemos no nosso dia a dia? As pessoas sedentas por poder falar, porque hoje ninguém se ouve, ninguém se olha, ninguém se abraça, ninguém se beija, né? Tá tudo muito baseado numa energia de interesses muito profundos, e eu não vejo que isso é errado, mas se perdeu essa conexão. Então essa proposta, né, que o Gabs trouxe para você de começarmos com essa fogueira é justamente por isso, para acolher essas pessoas. Isso foi né? maravilhoso. Trazer esse carinho, esse ouvir, essa troca. E depois, né, todas as manhãs, isso foi maravilhoso, eu amei fazer isso. Conta para nossos amigos, por favor. Exato, como professora de yoga, né, eu gosto muito dessa conexão com o corpo, com a natureza. Então, né, nós acordávamos em jejum, né, ficávamos ali em jejum, e nós tomávamos, a primeira coisa que nós tomávamos era o quê? Um banho de sol, uma conexão, né, nos conectávamos ali com o calor do sol, energizando todo o nosso corpo, tanto à frente quanto atrás, as defumações, as penas, né, a pena que você ia passando, os rezos, as suas falas. Então, realmente, a gente já começava o dia de uma outra forma, numa outra vibração, numa outra energia. E foi muito legal, porque, assim, hoje em dia, né, existem números, assim, incríveis falando sobre a deficiência de vitamina B nas pessoas, porque ninguém mais se expõe ao sol. Né? Então, a gente está sempre com medo do sol, mas o sol, né, acabei de voltar do Egito, por exemplo, no Egito, a cultura é baseada pelo Nilo e pelo sol. Uau. Então, né... Mas então, olha que isso está muito sincrônico, porque para os povos nativos americanos, ontem alguém me fez uma pergunta, por que começamos pelo leste? Olha que pergunta. Para mim foi meio óbvia demais, mas é interessante que a pessoa te pergunte, tipo, será que o Daniel Nankai determinou isso? Eu falei, não, é a sabedoria nativa. Sempre começamos pelo leste. Por quê? Pelo que você está explicando agora. Porque, para eles, a vida começa do momento que o sol nasce. Quando o sol nasce, toda essa escuridão enorme que controlou, que cobriu essa parte da Terra, desaparece. Ela é desintegrada. Onde está a sombra agora? Onde está a noite agora? Com esse calor incrível que está agora. O sol está dominando. Exato. Então, no Egito também eles reverenciam. Também, a cultura, né? Todo o povo, toda a cultura se deu a partir do Nilo. Mas tem alguma deidade assim que... Sim, os deuses são solares. É o deus Ra, né? O deus do sol. O Ra é H-A? O R-A. E é muito parecido com a tradição nativa também, porque é o avô, né? Então tem essa tradição de que o sol é uma deidade muito antiga, assim como os incas, né? Inti, Taita Inti. Então tem essa energia de avô, né? Superior. Total. E para os povos nativos, os avós, os velhos, os cabelos brancos, como eu lhes contei a história dos meus professores Nelson Tarter, o cabelo branco é respeito, né? Ou seja, é a direção norte. É a cor branca, é a noite, a sabedoria, né? Exato. Então é muito interessante, né, trazendo um pouquinho disso, porque eu vi o desconforto das pessoas em estar ali 15 minutinhos diante do sol. E assim, nós estávamos suando, estava calor, mas isso vida, né? Exatamente. Enquanto isso, você estava trazendo os ensinamentos, depois tinha a parte ali da partilha do alimento, depois vinha para os ensinamentos, os toques dos tambores, né? De muitos instrumentos, né? Muitos instrumentos, os sons, a natureza, depois os relaxamentos, né? A meditação do sorriso, que depois eu tive a honra também de poder participar. Isso, eu fiquei muito feliz. Exato. Quando no segundo dia, na verdade, eu fiz um upgrade. No primeiro dia, eu deixei eles deitados com este som que é surrealmente poderoso. Mas não é este som, é uma soma de vários, mais de 6 ou 7, de distintas medidas. Então foi uma magia pegar isso, equilibrar eles, deixá-los de forma dançante, circulante na gravação, porque eles são um som que dança. Não é como um tambor, tum, que acaba, né? Isso aqui parece que ecoa, né? E aí todo mundo deitado e levando. É muito simples, eu levo esse som, vou guiando eles para dentro do corpo. Mas aí chega a dúvida. Onde será que fica as glândulas adrenais? O cara fala, eu não faço ideia. Então,
fica acima dos nossos rins. Você vai dando os Eu comandos. vou dando os comandos, mas né? apenas isso. Em tal parte do corpo, coloca as mãos. Então aí você, porém que seja algo intelectual ainda, e não é uma sensação verdadeira, como eu já tenho depois de 30 e poucos anos, mas você já pensa, bom, vou pensar em uma parte do meu corpo que está... Porque o coração, todo mundo sabe onde está, não é? Mas onde fica a glândula adrenal? Para a grande maioria, faça um teste num shopping fantasiado de jornalista, 99% vai falar, não faço ideia de onde fica, né? Ou a glândula hipófise, né? Pineal, a maioria das pessoas tampouco sabe, pineal, hipófise. Então, poder levar as pessoas em um pequeno trabalho de mergulho, de um automergulho dentro de você, e aí colocar a medicina do som que entra, cria um link, cria novos neurotransmissores estão levando uma nova informação e a gente está contactando a nossos amados irmãos que sofrem, como nós vimos nesse encontro, com depressão. São milhões de pessoas que têm depressão no mundo, gente. Então, falar que não queremos tocar nesse assunto, como muita gente infelizmente faz, isso é um absurdo, isso é uma negação. Mas ainda quando nós somos terapeutas, nós temos que entender que tem muita gente que está sofrendo horrores. Então, eu quero ajudar essas pessoas. Olhem que maravilha, de novo. Então, aí eu deixo essa prece subir e aí coloco apenas, por exemplo, a hora que todos os seres sejam felizes. Exato. Enquanto essa fumaça sobe, aprendi com os nativos americanos, essa prece, essa intenção que eu fiz, ela está subindo e ela vai passar pelo véu que separa os dois mundos e vai chegar ao mundo espiritual. Então, como que nós estamos batendo a porta, né? Sim. E uma coisa, né, Nancai, Sim, tendo por as favor. pessoas aqui que eu achei muito interessante, né, que a gente acaba já recebendo quando fazemos vivências aqui também, mas foi mais especial por ter você, né, aqui conosco, as pessoas, a transformação, a forma como elas chegaram na sexta-feira, a forma como elas saíram no domingo, o que elas trouxeram, né, o que elas levaram, o que elas compartilharam, o olhar, o sorriso, os agradecimentos por ter vivido um final de semana em conexão com a natureza, com uma medicina do cacau, com as medicinas dos cantos, dos rezos. A medicina do cacau foi maravilhoso, foi muito suave, foi muito gostoso, porque eu te contei, falei disso com você, né? Eu já experimentei uma vez um cacau que era meu Deus, ele me caiu mal, caiu muito mal, porque era muito grosso, muito pesado. E eu que tenho problemas de estômago, né? Eu já não sou mais um garoto, tenho que ter cuidado, né? Então eu aprendi isso. Depois, às vezes que eu preparei cacau em casa, porque eu me apaixonei do cacau. Porque, depois gostaria que você comente teu parecer sobre isso, porque eu achei o fim do mundo, né? Que, na verdade, é algo que foi sagrado. Vamos imaginar aqui o espaço e o tempo. Isso aqui é muito no passado. Imagina, sei lá, 2000 anos atrás, o cacau era uma medicina. E o cacau era colocado, como aprendi com o poderoso José Matsuwa, um xamã da tribo Huichol, eram colocados pacotes e pacotes de cacau no fogo. E veados inteiros, que é um alimento muito nobre para um povo nativo, eram colocados no fogo. E aí, para um ocidental, são loucos, eles poderiam comer isso. Gente, esse monte de cacau derretendo, porque eles estavam fazendo ofrendas para o grande espírito. Então, nunca faltava o alimento, porque tinha uma ritualização de todos os passos da vida. A colheita, primeiro a semeadura, semear, esperar, colher, invocando a chuva. Então, nunca faltava a chuva e nunca sumia o sol. Então, dizem eles que o nosso maior problema denso e terrível, é que o grande povo, a grande tribo, não ritualiza mais esses pequenos passos que nós estamos, de alguma forma, fazendo, né? E esse cacau que foi sagrado, que eu imaginei aqui no passado, hoje o chocolate é um veneno, cheio de gordura, cheio de açúcar e sem... graças a Deus está voltando, né? Porque agora vejo, e até eu agradeço que ganhei 2 pacotinhos maravilhosos de cacau, 100% cacau. Ou seja, integral, não foi intoxicado com açúcar. Exato. Depois comenta um pouco sobre isso, né? também. Sim, de origem, né? De boas origens, né? Então, é um pouco do mito que eu contei ali na experiência, né, que nós tivemos na cerimônia, que é o seguinte, né, a Ish Cacau, a deusa do cacau, né,
ela tinha realmente esse desejo, essa vontade de expandir, de levar essa medicina. Mas em determinado momento isso foi deturpado, isso foi, né, desconectado do que é sagrado, que é o que a gente vê com tantas Mas medicinas. então, já foi deturpado lá no passado? Sim, lá no passado, com a união, como eu trouxe lá, né? Então ela teve é um mito, né? Sim, Contado, ela teve essa ideia de se unir a Exuan. Exuan era o deus do dinheiro, do comércio, com a intenção de levar essa cura, essa medicina para mais pessoas. Só que o que acontece? Algo completamente diferente e deturpado. Ao invés de se tornar sagrado, se tornou profano. Guerras, mortes, escravidão, sangue. Então, quando ela vê isso, quando ela se conecta com isso, ela tem, né, um tremendo choque e ela diz: eu vou me esconder num fruto de cacau. E quando a humanidade se esquecer do que é o amor e do que é cuidar uns dos outros e da terra, eu retorno. Então essa é a profecia. Por que nós estamos tendo o retorno do cacau, cerimônias, guardiões, guardiãs? Porque isso é a profecia se realizando. Nós, enquanto humanidade, nos esquecemos do que é o amor, do que é o cuidado, do que é cuidar da terra, cuidar dos outros. Recuperar a reverência. Isso, o que é sagrado. Eu acredito muito que sagrado e profano, eles caminham juntos. Sim. Porém, a gente se desconectou totalmente do sagrado e nós fomos pro profano. E o que está acontecendo? Guerras, mortes, dores, sangue. Que bom, que né? maravilhoso Então, o que você está falando. Eu agradeço muito. Tá bom. Me deixa, sabe o que eu quero? Como se escreve o deus do comércio e do dinheiro? Como Exuan. Exuan. Isso. Exuan. Depois eu vou... Depois você pode pesquisar. Sim. Não tem muito, né? Porque hoje está sendo muito descoberto, muita coisa sobre a medicina do cacau. Eu agradeço muito, isso, né? Porque então o sagrado, que seria o cacau, o ritualístico, se uniu ao comércio, ao dinheiro, mas aí também começou a deturpação. Eu agradeço muito a Marília Lins, que foi, né, minha professora, que trouxe também esses ensinamentos de forma muito profunda. E é isso, né? Eu gosto de compartilhar, tanto eu quanto o Gabriel, dentro das nossas cerimônias, né, das cerimônias que compartilhamos, tanto aqui no Recanto Mãe Divina, quanto no Centro Xamânico Pena Branca, que é muito do que você trouxe também. Não é só a medicina, não é só compartilhar, vai lá e bebe, ou vai lá e ouve o som. Não. O que tem por trás? Tem uma cultura, tem que estudar. Tem povos, tem tradições, tem ensinamentos, né? Então, quando você foi trazendo muitos dos ensinamentos, eu só olhava assim pro Gabi e falava: estamos no caminho, porque é uma prática que nós trazemos muito aqui, tanto a questão das próprias direções. Então, Gabi, você pode trazer um pouquinho para nós também, né, dentro de tudo isso que nós vivemos, como é, né, essa forma também que nós trabalhamos e o quanto isso conecta, né, com o que o Nankai veio trazer, veio compartilhar conosco. Ótimo. Só comentando também que logo teremos episódio, né, sobre cacau, sobre a medicina do cacau, para que a gente trazer um pouco das experiências dela, um pouco sobre a medicina do cacau, as cerimônias. Logo teremos formações aí. Então, logo a gente vai ter um episódio aqui, né, no podcast também. Sobre as direções, né, Nankai, a gente aqui do Centro Xamânico Pena Branca, nós trazemos muito esses ensinamentos, né, do caminho vermelho, do xamanismo, das tradições nativas, dos povos originários. Graças a Deus, né, que você faça isso. Eu vi. Então, essa sabedoria ancestral nós honramos, respeitamos muito, né? Então, antes de qualquer tipo de trabalho, estamos sempre conectados com as direções, estamos sempre conectados com os elementos, né? Então, as nossas vivências, cerimônias, né, estudos que trazemos até no online, né, através do Recanto Mãe Divina, encontros online que fazemos, sim. Trazemos aí, né, algumas informações, né, para quem está começando, para quem quer conhecer um pouco mais e também sempre apresentando, né, essas energias tão antigas, né, honrando e reverenciando essas energias de cada direção, de cada elemento, dos animais. Esses ensinamentos mesmo que o xamanismo traz para a gente acaba colocando, né, no começo dos trabalhos, nos intervalos. Então a gente está sempre conectado com essas direções. E quando a gente se conheceu e a gente pode conhecer um pouco mais do seu trabalho, vimos que tem muita conexão. Total. Estamos totalmente alinhados com essa visão nativa, tanto dos povos norte-americanos quanto brasileiros também. Porque essa sabedoria ancestral, ela está conectada em qualquer parte do mundo. Olha que interessante. Igual no Tibete, né, quando você trouxe que os xamãs de lá faziam também essas mesmas conexões. É muito complexo, vai além do nosso conhecimento.
eu não sou especialista, porém que estudo 35 anos, todo o tempo estou aprendendo, todo o tempo. Ontem, quero trazer isso também, porque agora me veio aqui na memória o posicionamento circular das pedras que vocês deixaram, e eu, só depois, no que foi no dia seguinte, porque estávamos de noite, né? Vamos imaginar, eu achava que o leste era aqui, exatamente assim. Aí depois olhei a abertura que vocês deixaram, então não era aqui, era aqui. É um pouquinho mais para a esquerda o leste, então o sul, se aqui está o leste, aqui está o oeste. E se aqui está o sul, aqui está o norte, mais ou menos. Então, mas só o fato de nos lembrar de onde está o nascer do sol já nos está mostrando que alguma coisa está mudando, né? Porque não preciso nem perguntar para vocês, mas pergunta a uma pessoa no shopping Iguatemi, em São Paulo: perdão, senhora, posso te interromper? Onde fica o leste? Você já imaginou a resposta da mulher? Esse cara é doido, esse cara está maluco. E eu posso. Ela vai falar estacionamento leste? Isso, exato. Então, não somos menos, né? Não somos poucos, mas estamos honrando esse conhecimento ancestral. E ontem, justamente, me recebi um vídeo de um aluno meu, que eu venho falando para ele, falo, olha esses mestres nativos, e falo de Chogyam Trungpa, que era um grande mestre realizado, um iluminado, mas um iluminado a contramão, diferente dos outros iluminados, né? E ele falava sempre disso, que a sabedoria dos povos nativos americanos era perfeita, e o nome do livro dele mais famoso, Shambhala, a senda sagrada do guerreiro, foi o que me trouxe a mim para esse caminho. Então, eu cheguei ao caminho dos peles vermelhas, mal chamados de peles vermelhas, mas nativos norte-americanos, por um mestre tibetano que era completamente conectado com ele, né? E nós estamos seguindo esses caminhos. Então, nós estamos no caminho certo, sim. E ontem vi uma imagem de um grande mestre, que é um oráculo, que com certeza as irmãs Wachowski, as diretoras do Matrix, devem ter sabido dele, porque se eu sei que não sou diretor, esses oráculos existem. São como grandes bruxos, grandes canais que entram num transe total e falam, olha, cuidado com uma tormenta que vai ter. Então, eles dão notícias, né? E adivinha o que faz o oráculo? Que se chama Tupten, não sei, um nome bem difícil. Ele saúda e faz uma reverência aos 4 pontos cardeais. Em uma mão tem uma espada, que significa o discernimento, e o corte de seres que não são do bem, e uma flecha, que é a mesma coisa. Quem usava arco e flecha? Povos nativos. Então eu falei, cara, é um bruxo tibetano honrando as 4 direções. Falo bruxo, obviamente, com maior respeito, porque é um mestre, né? E nunca fazem o mal. Sim. Maravilhoso estar aqui. Que bom, aproveitando, Nankay, quero que você conte um pouquinho para as pessoas que estão nos ouvindo, como é que elas podem conhecer mais do seu trabalho. Porque, por exemplo, eu conheci você através do Gabriel há muitos anos atrás, que ele te ouve, ouve suas músicas pelo YouTube, hoje pelo Spotify. Então, quero que você conte um pouquinho para nós. Mas antes disso, eu quero, para eu ficar mais contente, que você conte rapidinho como que você conheceu meu som, Gabriel. Qual deles você gosta mais? Porque claro que quando a gente se foi comunicando no WhatsApp, no Instagram, eu não sabia. Me esqueci de perguntar. Normalmente pergunto, né? Então, você tinha já CDs meus ou streaming? Não, na internet. Já foi na YouTube, época do né? streaming. Já Claro, foi na época do claro. YouTube, com certeza. Tá. Acredito que há uns 10 anos, né? 9 anos, 10 anos, Tá. né? Comecei a ouvir músicas diferentes, assim, músicas de mantras. Tá. Eu acho que os primeiros mantras que eu ouvi foi Deva Premal. Sim, né? claro. Talvez um dos primeiros artistas assim que você começa Sim. a identificar e conhecer. E aí começa a aparecer músicas relacionadas, né? Seja no YouTube ou até em outro streaming da época, né? Sim. O Spotify é um pouco mais recente, talvez. Sim. Mas acredito que no YouTube. E aí aparecia mantras, assim. E aparecia, acredito que a primeira música que eu vi sua é aquela Ocean Wisdom. Ocean of Wisdom. Sim, Oceano de Sabedoria, Isso. que é dedicado ao Dalai Lama. Que é a mais famosa também, né? Acredito que seja a música mais conhecida. E onde está ela? Está aqui. Esta é a parte interna que eu fiz propositalmente, magicamente. Este é um tambor que eu tenho, que amo. Então, aqui vinha o CD, irmão. Aqui entrava o CD. Este é o formato do CD. Para quê? Para que o poder do mantra Om Mani Padme Hum imante, irradie esse mantra no CD girando. E aqui que está a faixa 6, 7, Oceano de Sabedoria. Só que isto é da época do CD. Agora ele está como mais ouvido no YouTube. 12 milhões de visualizações
esse mantra você pode procurar, se você está ouvindo, nesse momento que você ouça, el e ele, mejor, não melhor, em espanhol, né? El mejor mantra. Algum maluco criou subiu essa música e hoje está em 12 milhões de visualizações. E eu recebo todo o tempo uma ajuda, que é muito bom receber isso, do mundo astral. Então, vamos lá. Então, a pergunta, desculpa, faz de novo a pergunta sobre a minha música. Como as pessoas que estão nos ouvindo podem acessar seus conteúdos, suas músicas, seus cursos. Então, maravilha, vamos lá. Primeiro que nada, mais uma vez, obrigado por estar aqui. Eu peço do fundo do meu coração que você que nos está ouvindo, que a tua família, que pode chegar a nos ouvir, ou você passar esse contato do Instituto Pena Branca, ou do Recanto Mãe Divina, exato, que eu amo esse nome, porque eu sou devoto da deidade feminina, né? Você procura @Daniel Namkhai, Nankhay, que é meio Nós vamos estranho. deixar aqui embaixo o Mas seu que isso é link. uma palavra tibetana, que eu recebi de um grande mestre tibetano, que era, por sinal, da tradição Bonpo, que são os antigos xamãs do Tibete. Então, vai saber, alguma conexão forte com eles eu tenho. Eu recebi esse nome e troquei meu Becerra, que é o nome de nascimento, por Namkhai, que significa céu aberto, um céu que não tem nuvens. As nuvens são os pensamentos. Então, esse é meu trabalho, né? Daniel Namkhai no YouTube, tem Daniel Namkhai Oficial, que é o meu canal, mas que está meio capenga ainda, e o que eu mais ouço no Spotify, né? Tem 13 CDs gravados, não gravados, já subidos como streaming, mas vão entrar mais 6 que já estão prontos. São 19, né? E depois eu quero convidar vocês que você procure, né? Sabedoria Nativa, todo minúsculo e todo junto, sabedorianativa.com.br, que é essa minha escola de cantos nativos, onde eu consegui concentrar 30 cantos, que já é bastante, mas que as pessoas se perdem um pouco. Ai, meu Deus, são muitos, né? E aí eu faço o que eu aprendi com o nosso querido professor Benito Rail, que eu conheci pessoalmente, que é um mestre nativo, que vinha para São Paulo 20 e tantos anos atrás, e ele falava: a única forma de aprender os cantos nativos é repetir, repetir, repetir. Como nós aprendimos a escrever? Repetindo. Imagina as primeiras palavras tuas, eram horríveis, mas você não desistiu. Então, repetir é aprender. Então, tem cantos nativos que eu ensino lá, tem ensinamentos das direções, tem defumações, tem a prática do sorriso, tudo isso está nessa escola. Mas você também pode entrar em um grupo que eu estou criando agora, que depois o Gabriel me vai assessorar um pouco, porque eu não faço ideia. Eu quero criar um grupo de Instagram a um valor irrisório, simbólico. R$60, R$70. De WhatsApp, né? Perdão, desculpa. Isso, obrigado. De WhatsApp ou Telegram, onde as pessoas possam entrar e receber durante um mês ensinamentos nativos, leitura de textos, meditações com os sons, que são inúmeras, e uma frase linda, uma meditação guiada, né? Para quê? Para que você, entre tanta mensagem do gato, do amigo, do tal, tenha também encontro com conhecimentos nativos e os tibetanos e os chineses e também os havaianos. Porque eu acho que é um momento que nós precisamos desse reencontro com a sabedoria nativa e por isso agradeço muito a vocês que me trouxeram aqui para eu poder passar isso. Tem muita coisa para passar e eu ainda acho que não sei muito. Mas eu percebo que com esse pouco que eu conheço, então eu não entro em nenhum lugar de prepotência ou de superioridade. Isso para mim é o fim do mundo. Dentro desse estado, assim como eu sou, alegre, brincalhão, eu consigo passar coisas para as pessoas e eu quero que essas pessoas continuem. Que vocês continuem, vocês que são bem mais jovens que eu, que continuem honrando, como vocês já estão fazendo, as tradições nativas, os ancestrais e as mais divinas. Porque nós temos a Mãe Maria, nós temos Kali, nós temos Lakshmi, Sarasvati, Tara, Kuan Yin. São milhares, mais, Iemanjá. Né? Iemanjá é uma mãe divina, não é? Sim.
E quem quiser, né, saber um pouquinho como foi esse retiro, essa cerimônia ativa, ter um gostinho, né, de como foi, Sim. logo no nosso canal no YouTube, também no nosso Instagram, teremos aí alguns vídeos, né, gravamos alguns conteúdos, Olha para a que... gente mostrar um pouquinho, né, Claro. dessa experiência. E tá sendo realmente maravilhoso, né? Como eu falei, te receber aqui. E eu gostaria que em breves palavras, talvez, Nancai, você falasse um pouquinho, contasse como tá sendo essa semana aqui para você, Tá. né? Como é que tá a estadia? Porque, né, talvez quem tá nos ouvindo também tenha vontade de conhecer o Recanto Mãe Divina, tenha vontade de vir a alguma vivência ou passar um final de semana por aqui. Sim. E talvez nada melhor do que de quem está experienciando essa vivência aqui conosco, contar um pouquinho em breves Então, palavras. Sim. Eu gostaria de reforçar, de sublinhar, como eu gosto de falar, o mágico que está sendo estar aqui. E eu mais uma vez agradeço a você por esse lindo convite, porque eu tinha essa semana tipo um sanduíche, né, aberto, e eu não sabia para onde que eu ia ir. Então, poder ficar aqui foi realmente incrível. Eu vinha muito sobrecarregado, a viagem foi muito difícil, então eu realmente pude sentir e até já confirmei que eu tenho que vir morar em um lugar assim, onde você acorda com silêncio, você olha assim a natureza, o lugar é lindo, o lugar é natureza, tem uma piscina maravilhosa. Então eu me estou sentindo assim, tipo um artista famoso de Hollywood que está aqui, que me dedico à música, mas falo que bom ser milionário, dentro da piscina, tem os cachorrinhos, tem os gatinhos. Está sendo incrível, está sendo muito incrível, está sendo mágico, e eu tenho agora mais trabalhos em São Paulo, então Sim. eu vou ficar agora no meio da matriz, né? No meio do furacão da grande cidade. Então está sendo ótimo, estou muito mais leve, Que estou mais bom. tranquilo. Então você imagina vir aqui, ter uma aula de yoga, ou ter uma fogueira, ou ter um cacau, né? E também recomendo muito, muito o trabalho do Gabriel, que eu ainda não conheci completamente, mas vou conhecer. O trabalho da constelação que ele faz, né? Que, inclusive, em breve teremos também um podcast onde ele vai falar mais sobre as constelações, principalmente constelações xamânicas, né, meu amor? E aí, então, você me avisa para eu depois só ouvir você. Então, obviamente, eu recomendo muito aquilo que as pessoas que me estão ouvindo agora, quando seja que você me ouça, que vai ser outro momento, espaço e tempo, que você lembre que eu estou hoje aqui, que eu passei muito bem aqui, estou muito feliz, estou tocando, estou fazendo música, e tem sido dias maravilhosos Que de bom. desestressar. Sim. Aí está, falei certo. De tirar o estresse, Isso. tirar a pressa, né? E se alimentar bem, estar tranquilo, olhar para o sol. É isso. Ai, que ótimo, Recomendo. querido. E um detalhe bem importante, se de repente você tem um grupo de pessoas, tem uma casa, um espaço, uma escola de yoga e quer ter essa experiência com Nancai, de uma cerimônia intimista, de levar essa energia para mais Obrigado. pessoas, né? Entra lá no Instagram dele, fala com ele, né? Esse é o trabalho do Nancai, de poder levar para as pessoas o som, seja através de plataformas ou principalmente como nós tivemos a honra, né, de ser ao vivo, de conhecer, de receber esses ensinamentos. Então, para a gente ir fechando esta conversa, esse bate-papo delicioso de hoje, eu gosto sempre de trazer uma pergunta, né, e depois fiquem por aqui que ele vai trazer ainda um som pra gente, desses instrumentos maravilhosos, mas eu gosto de perguntar sempre para os convidados, o que você acredita sobre a vida? Uau! Eu vi outro dia um vídeo no Instagram, alguém fez essa pergunta para o senhor o mais famoso do mundo, né? Elon Musk, o Zuckerberg, né? E todos ficaram trancados, todos ficaram assim, né? E eu pensei, olha que sincronicidade, eu pensei, que incrível, eu vou responder essa pergunta. Mas me acho sincrônico, porque eu vi isso no Instagram, e diante dessa pergunta, que é muito poderosa, eu vou te responder como eu aprendi com meus mestres, né? Eu não posso explicar com palavras o que é essa vida. Então, e aí está escondida o segredo para mim, que ninguém sabe, né? A primeira música do CD, Momento Presente, Momento Sagrado. Tudo que com palavras não consigo dizer. Então, eu não consigo traduzir em palavras o que é essa vida, mas é bonita, é bonita, é bonita. E essa boniteza da vida
Porém, que está tendo guerras neste momento, tem gente morrendo neste momento, estão acontecendo coisas terríveis. Mas, diante dessa realidade, eu me tornei um guerreiro. Eu decidi, como única resposta, que até acho que algum de vocês, eu li esse trecho de um grande mestre tibetano que ele falou, diante de tudo que acontece no mundo, te empoderas, vira um verdadeiro guerreiro e não perde a pureza de uma criança, que a criança quer viver e quer brincar. Então, eu acredito que é uma bênção, é um mistério, nunca vai ficar claro para mim por que eu estou aqui. Mas eu estou vendo que alguma coisa boa eu estou fazendo. Eu chego para as pessoas, eu chego para gente que nunca me viu, nunca me vai ver, mas chego com a frequência do som. E o som é essa codificação muito elaborada de coisas que não são palavras. E por isso os povos nativos se mantiveram até agora. Porque eles foram que criaram esses sons, esses instrumentos. Que é o que perpetua o som e os cantos. Eles estão lá. Então, é isso. Arro, querido. Então, traga um pouco da sua medicina para nós. Você te falta dos outros instrumentos, mas vou fazer assim. Para quem não sabe, tem um arsenal de instrumentos. Trouxe 3 instrumentos aqui. Aqui só tem 3. Lá embaixo deve ter uns milhares. Não, mas tem quase um 100. Vamos fechar os olhos. Eu vou tocar uma flauta dupla, nativa, mas afinada na escala oriental. E primeiro vamos chamar o poderoso vento. O vento puro, que é o vento das bênçãos. Eu vou chamar com meu coração o vento das bênçãos, que as bênçãos venham e que as bênçãos te visitem, onde você seja que está ouvindo esse vento, que traga amor, que traga conexão e paz na tua mente e no teu corpo. Gratidão, que lindo! Não podemos deixar de agradecer também, né, ao Fred e à Monique, que foram pontes para que o Nankai pudesse também chegar até aqui, até o Recanto Mãe Divina, até essa experiência incrível que estamos tendo nesses dias. Então, nossa mais profunda gratidão também, Nankai, pelo seu rezo, pelo seu servir, pela sua medicina, pelos seus ensinamentos, pelas trocas, né? Por poder compartilhar um pouquinho também do nosso carinho, do nosso amor, da nossa gratidão com você, né? Dessa terra aqui que é o Recanto Mãe Divina. E espero de coração, né, meu amor, que muito em breve possamos nos reencontrar. Com certeza agradeço mais uma vez a vocês e também quero agradecer a outras 2 irmãs. Olha que interessante, você me levou para um entendimento que eu não tinha percebido. Eu conheci vocês através do Fred, que é um lindo ser, que é um músico também, e ele está começando, e vou convidar ele para tocar em São Paulo, que vai ser hora daqui a pouco, então as pessoas que vão assistir, isso aqui já vai ter passado, mas não importa, nós vamos estar nós dois presentes com várias pessoas que vão ir. E como que eu cheguei
a Fred e a Monique, por outra pessoa, que se chama Rariana, olha que nome diferente, que também ela honra o cacau, uma querida irmãzinha da Paulista, e outra irmãzinha que também trabalha juntas, a Fernanda, que foi quem criou a arte do nosso... Então, olha como estamos todos entrelaçados. Então, agradeço a Rari, porém que ela não saiba desse podcast, quero agradecer ela, agradecer a Fernanda, agradecer ao Fred, que por sinal me trouxe ele aqui de carro com esse monte de instrumento, agradecer a Monique. E o Davi. E o Davi. O Davi. O Davi é um querido. E a vocês dois. Gratidão, okay? Querido. Gratidão. Tamo juntos. Tamo junto. TMJ. TMJ always. Aleluia. Aleluia. Aloha. Então, para você que ouviu aqui esse podcast, compartilhe, né? Entre nas plataformas, acesse o Som Medicina, né, que o Nancai tem para compartilhar. E fique ligadinha que em breve vamos trazer mais episódios das nossas experiências, trocas e conversas com pessoas incríveis aqui no podcast Recanto Mãe Divina. Aloha. Aloha. Gratidão. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.